Que a maravilhosa graça e a paz que só podemos encontrar em Jesus estejam habitando de forma muito especial no coração de vocês e de suas casas. Amém? Bem, irmãos, nós estamos continuando a série Estudo Bíblico a respeito das fases da família. E para aqueles que não acompanharam desde o início, queremos lembrar, você que está aqui e aqueles que nos acompanham através da internet, que nós estamos fazendo esse estudo a partir da Palavra de Deus. E aprendemos no primeiro estudo, no primeiro encontro, a respeito do namoro, no segundo encontro, a respeito do noivado, no terceiro encontro, a família no Éden, a família perfeita que Deus criou, a família depois da queda, que é aquilo que nós vivenciamos hoje, mas a redenção dessa família pós-queda através de Cristo Jesus, da sua palavra. No quarto estudo, nós aprendemos a respeito do papel dos homens, dos maridos. E hoje nós vamos aprender a respeito do papel das esposas. E como quebra-gelo, nós falamos no último encontro que os homens, as mulheres, iriam ficar felizes com o estudo, né? Visto que elas iriam perceber o que Deus ensina, o que Deus exige do papel dos maridos dentro dos lares. As mulheres realmente saíram daquele encontro felizes, porque viram o quanto que Deus exige, cobra e auxilia os homens a amarem as suas esposas como Cristo ama a igreja. E hoje, como quebra-gelo também, eu penso que os homens vão sair daqui felizes, sorridentes, contentes, né? Andando sobre as nuvens, porque irão descobrir na palavra de Deus o papel, aquilo que Deus exige das mulheres como esposas que agradam ao Senhor. Então hoje os homens vão rir à toa, felizes, por conta deste ensino. Durante a semana, conversando com uma irmã querida, ela disse para mim: pastor, eu já sei o que o senhor vai falar domingo. Falei, é mesmo? O que eu vou falar domingo? Sobre a submissão da mulher. Eu disse, sabe o que você acertou? É sobre a submissão da mulher que vamos falar hoje. Portanto, irmãos, vamos abrir a Bíblia ou acompanhar através aí dos nossos moços da técnica, da produção, o estudo que já está diante de vós. Lermos Efésios 5, de 21 a 24. E vamos trabalhar exclusivamente esse texto, de Efésios 5, 21 a 24. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vamos aproveitar esse tempo que temos separado na Escola Bíblica Dominical para tratarmos do assunto família e vamos orar pelas nossas famílias? Certo que você está pertinho de alguém, seu familiar, e caso o seu familiar não esteja ao seu lado, você pode agora elevá-lo a Deus em oração no seu coração. Mas se você estiver pertinho do seu familiar, dê a mão a ele, coloque a mão no ombro dele, ou dê as mãos aos seus familiares. E vamos ter esse tempo para a gente orar sobre nossas famílias, apresentá-las diante do Senhor. Curva a sua fronte, feche seus olhos. Vamos ter um tempo de intercessão ao nosso Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nosso único mediador, nós queremos agora entrar mais uma vez na Tua santa e bendita presença. Reconhecendo, ó Deus, o louvor, a gratidão, as ações de graças que são devidas a Ti, porque o Senhor nos formaste, o Senhor nos fez família, o Senhor nos constituiu em família, e o Senhor disse lá no Éden que não seria bom que o homem vivesse fora dessa instituição. E nós queremos Te louvar pela nossa casa,
pela nossa família. Queremos te agradecer pelos maridos, pelas esposas, pelos pais e pelos filhos. Queremos te agradecer porque tudo isso é um dom de Deus, é um presente de Deus, é uma instituição que nasceu no coração do Senhor. Queremos te agradecer pela vivência, queremos te agradecer pelos momentos alegres, felizes, pela satisfação que temos em sermos famílias e viver como família, mas também queremos te adorar, te bendizer e te enaltecer o nome, pelos momentos difíceis que passamos ali dentro do lar, das quatro paredes, pelos momentos de conflitos, pelos momentos onde experimentamos às vezes a dor, experimentamos às vezes situações que não esperávamos. Por tudo, Senhor, nós queremos louvar, engrandecer e louvar para sempre o teu santo e bendito nome. E nesta hora, ó Deus, queremos rogar pela vida dos maridos e pedir ao Senhor que eles sejam cada vez mais, nós sejamos moldados pela tua palavra e no poder do teu Espírito, sejamos maridos segundo a vontade do Senhor, para a glória do Senhor e para o bem do Senhor da nossa casa, para o bem da igreja e para mostrar ao mundo que realmente família é algo maravilhoso, é algo do Senhor. Oramos pelas esposas, que o Senhor também as abençoe grandemente nesta grande missão de estar ao lado do seu marido, estar ao lado do seu esposo, para juntos edificarem um lar, para que ela possa ser cada dia mais aquela mulher valorosa, como é dito lá em Provérbios, mulher sábia, mulher valorosa, que tem o dom de edificar o seu lar. Abençoe essas esposas nessa manhã, que elas sejam visitadas poderosamente pelo teu Espírito, auxilia-as, fortalece tuas servas para cumprir essa santa missão. Oramos pelos pais, que eles também sejam agora alvo do teu amor e da tua graça, para que tenham sabedoria do alto, para que o Senhor possa prover aos pais o amor, a disciplina na tua palavra, o exemplo, para que nós, na qualidade de pais, possamos realmente conduzir nossos filhos na tua presença, seja através da instrução, seja através da oração, seja através do exemplo, seja trazendo-os à tua casa, que sejamos pais segundo o coração de Deus. Oramos pelos nossos filhos, para que aprendam a amar os pais, para que aprendam a honrar os seus pais, para que aprendam a obedecer os seus pais, para que aprendam a caminhar de tal maneira que os pais possam olhar para eles e dizer: quanto eu me orgulho dos meus filhos, quanto eles são bênçãos do Senhor na minha vida. Ó Deus, que os filhos se percebam amados pelos pais, mas que percebam também a sua responsabilidade diante de Deus. Oramos pelas nossas famílias, ó Pai, por aqueles familiares de perto ou de longe, para que também tenham a bênção de reconhecer a Jesus como o único e suficiente Salvador, e que eles, como nós, possam ter o desejo de aprender mais da Tua Palavra, crescer, para que possam viver uma vida segundo a vontade do Senhor. Por isso te pedimos, ó Pai, guarda as nossas famílias, guarda os nossos familiares, livra-os do mal, e que a Tua Palavra possa produzir muito fruto no coração deles, que sejam todos visitados e abençoados pelo Senhor nessa manhã. Oramos pelas famílias da nossa igreja, oramos por aqueles que estão enfrentando nesse momento lutas e dificuldades, sejam na área espiritual, física, material, seja na área de enfermidade. Rogamos que nessa manhã essas famílias, nossas famílias, sejam visitadas poderosamente pela incrível, maravilhosa graça do Senhor. Ó Deus, queremos nesse momento pedir que o Senhor venha falar ao nosso coração pela Tua Palavra. Ainda que nesses últimos dias, ainda que apesar da história, temos visto como a Tua Palavra tem sido tratada de forma tão leviana, mas nós, ó Deus, queremos cada dia reafirmar que a Tua Palavra é fiel. A Tua Palavra é para os nossos dias, a Tua Palavra está atualizada, pois o próprio Cristo falou que tudo vai passar, mas as palavras do Senhor permanecerão para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Fala-nos nessa palavra poderosa, abençoa-nos nessa manhã. Assim oramos, assim cremos, e assim, ó Deus, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ao olharmos esse texto de Efésios 5, a partir do versículo 21,
Nós precisamos olhar esse verso 21 com muito cuidado, para podermos então entender o papel, o fundamento do papel do marido e da esposa dentro do seu lar. O verso 21 diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Só é possível experimentar o papel do marido e da mulher dentro do lar quando nós entendemos que nós estamos vivenciando esses papéis em obediência, em submissão, em sujeição a Cristo. É a partir daí que toda e qualquer autoridade pode ser vivida de maneira eficaz, prazerosa e que seja algo de uma mão dupla para aqueles que experimentam esse relacionamento de autoridade e sujeição. Se você observar Efésios 5 e Efésios 6, Paulo vai tratar de 3 pares, de 3 duplas de relacionamentos: marido e esposa, pais e filhos, senhores e servos. Sobre esses 3 pares de relacionamento, existe sujeição e autoridade. Mas essa sujeição e autoridade só pode ser vivido de maneira benéfica se estes 3 pares possam perceber que eles estão vivendo isso na sujeição, na obediência e na humilhação diante da autoridade máxima, que é a autoridade de Cristo. Ou seja, eu não posso usar de autoridade como marido diante da esposa, e a esposa não pode sujeitar-se a essa autoridade se os dois não estão fazendo isso em sujeição, em obediência a Cristo. Porque é a Cristo que nós nos sujeitamos em primeiro lugar, é a Cristo que nós recebemos autoridade em primeiro lugar, portanto, nós precisamos em tudo isso fazer, viver, experienciar na sujeição que temos em primeiro lugar a Deus. E como Paulo é sábio, como o Espírito Santo é sábio, porque se essa sujeição existe, a relação familiar entre marido e mulher, pais e filhos, e até mesmo a sujeição à relação social de empregado e empregador, patrão e empregado, é uma coisa vivida de uma maneira totalmente diferente. Não há abuso, não há espoliação, não há agressão, não há aquele que se empodera, não há aquele que subtrai. É uma relação maravilhosa, seja no lar ou fora deste, porque todos estão vivendo, sujeitando-se a Cristo, querendo a glória de Cristo, estão todos vivendo para o louvor de Cristo. Que coisa maravilhosa seria os relacionamentos familiares e sociais se todos tivessem a percepção que Paulo traz à igreja de Efésios, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo Jesus. E é a partir daí que nós vamos começar a conversar sobre esse tema. Vamos à introdução. Deus, ao criar o lar, a fim de que este pudesse funcionar bem, estabeleceu diferentes funções para que o homem e a mulher, apesar de havê-los criado iguais, Deus distribuiu-lhes deveres e privilégios distintos. Eles são iguais, mas têm deveres e privilégios diferentes. Conhecer e assumir os papéis, deveres, privilégios e funções do marido e da mulher, segundo Deus os nomeou, é um princípio de fundamental importância para o sucesso do casamento. Porque muitos casamentos hoje, e soma-se e acresce a esse número os casamentos cristãos, estão naufragando, estão terminando. Um dos motivos é porque o papel assumido no lar por marido e esposa tem sido um papel visto pelos próprios cristãos através do incremento da cultura, através da sociedade. A cada civilização, da mais antiga até a civilização odierna e aquelas que virão, tem na sua cultura tentar formatar o papel do marido e da mulher dentro do seu lar. Mas quando nós nos entregamos a essa formatação, a cultura,
nós abrimos mão daquilo que é a base fundamental da família, que é Deus e sua palavra. Por isso nós precisamos sempre voltar e entender que o fundamento para uma relação familiar que seja abençoada e abençoadora, que seja satisfatória para todos os membros da família, deve estar pautado sempre na palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática. Vejamos então algo que tem, dentro da cultura, tentado minar, destruir o verdadeiro papel da mulher. Falamos então do feminismo. É um conjunto de movimentos políticos, sociais, ideologias e filosofias que têm como objetivo comum o quê? Buscar que o homem e mulher tenham direitos equânimes, ou seja, direitos iguais. Que ambos possam votar, ter o mesmo salário, acesso à instrução, etc, etc, etc. Mas, recentemente, o feminismo também se preocupa com a questão do assédio e violência contra a mulher. Preste atenção. Se olharmos para o que a Bíblia ensina no tocante a esses pontos, percebemos que a Bíblia, é a favor das mulheres sobre tudo isso. A palavra de Deus, desde a lei mosaica até Cristo, sempre procurou proteger a mulher, sempre procurou tornar a mulher, como vimos em Gênesis, em papel de igualdade com o homem. Nunca a palavra de Deus se colocou contra esse fato, contra essa realidade. Por outro lado, o feminismo também defende o empoderamento da mulher sobre o seu corpo, vendendo-o ou praticando o aborto sobre a vida que está dentro de si, se ela assim o desejar. Esse empoderamento não aceita a instrução bíblica da palavra. Que palavra? Marido, cabeça do lar, e nem a palavra submissão para as esposas, tornando o movimento algo avesso às Escrituras. O feminismo, de forma alguma, aceita essas frases. Marido, cabeça do lar, ou submissão da esposa. Por que trazemos aqui este tema do feminismo? Porque aquilo que este movimento traz, em oposição à palavra de Deus, pode influenciar muitas mulheres cristãs, e já o está fazendo. Muitas mulheres cristãs, muitas igrejas e muitos líderes evangélicos estão se amoldando à cultura, à formatação da sociedade. É óbvio que o machismo não encontra apoio do cristianismo, mas o movimento feminista fomenta na mulher um sentimento de aversão ao sexo masculino, dando a este o papel de inimigo de algo a se ter aversão ou subjugá-lo. Ou iremos repudiar esse papel machista, ou iremos subjugá-lo e nos tornarmos sobre ele, para que a mulher então seja mulher em sua totalidade. Não foi este o plano de Deus ao criar o homem e mulher, como vimos em Gênesis. Aqui é preciso afirmar que Deus, mais do que ninguém, concede à mulher um lugar de honra e grande valor. Lá no Éden, ele disse à mulher que do seu ventre viria aquele que iria pisar a cabeça da serpente. Começamos a partir do Éden, da criação, a perceber como Deus tem valorizado, como Deus tem honrado a mulher, como a palavra de Deus nos conduz a este sentimento, a essa verdade. Em Provérbios 31, temos a maravilhosa descrição da mulher virtuosa, que trabalha, tem ganho, dá ordem às suas servas, edifica seu lar com sabedoria. Enquanto numa cultura machista, patriarcal, dominadora, a mulher muitas vezes impedida pelo próprio marido de ser essa mulher de Provérbios 31, nós vemos que Deus vem realmente a legitimar essa situação de que a mulher pode sim ter essa vivência, cuidar do seu lar, cuidar do marido, cuidar dos filhos, cuidar da sua casa, ter o seu ganho,
uma mulher que edifica o lar com sabedoria. Deus estabelece que o marido deve amar sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Veja o valor da mulher e esposa. É Deus quem estabeleceu que da mesma forma que Cristo amou a igreja, irmãos, não há nada tão valioso aos olhos de Deus como a sua igreja, seu povo. Isso demonstrado através do amor de Cristo. Nós falamos isso domingo passado. O amor, como Paulo descreveu, o amor de Cristo no passado, no presente e no futuro. Assim também, o valor da mulher é tão alto que Deus exige que o homem ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Isso é valorizar a mulher, é valorizar a esposa. Isso para nós homens deve nos fazer ficar com as pernas tremendo, porque é algo muito especial que devemos apresentar diante de Deus. Quando chegarmos diante dele, ele nos cobrar e perguntar: como você tratou a sua esposa, segundo a palavra que eu lhe dei? Devemos prestar muita atenção diante disso. Foram as mulheres que tiveram o privilégio de, em primeira mão, ver o Cristo ressurreto e anunciá-lo. Foi a mulher do poço de Jacó, rejeitada pelas mulheres de sua cidade, solitária, sem poder relacionar-se com qualquer judeu, teve o privilégio de receber a água da vida para saciar sua alma e foi a primeira missionária em Samaria. Privilégios, privilégios, honras, honras, valores e valores que a Bíblia vai nos mostrando que as mulheres têm da parte do Senhor. A mulher que ungiu os pés de Jesus, a sua situação de prostituta, os judeus disseram que só o fato de ela tocar em Jesus já era um ato profano e muito audacioso. Jesus disse que o ato dela seria contado em todo o mundo, onde fosse pregado o Evangelho, e ele recebeu da parte dela a sua oferta. A mulher adúltera, que foi flagrada em pleno ato de adultério, a lei de Moisés dizia aos escribas e fariseus, ela tem que ser apedrejada. Jesus disse que não tem pecado, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos foram embora. Ele pergunta à mulher: onde estão os acusadores? Ela responde: foram embora. Jesus diz: nem eu também te condeno. Vá, não peques mais. Para esta mulher, Jesus mostrou graça, perdão, amor e justiça na pessoa dele mesmo. O que mais dizer sobre o valor que Jesus dá às mulheres? O que mais a Bíblia precisa mostrar? O que mais precisamos aprender acerca do trato de Jesus com as mulheres para entendermos o quanto elas são valorizadas a partir da palavra, a partir de Deus, a partir de Cristo, e assim deve continuar através do cristianismo. As mulheres precisam encontrar seu verdadeiro valor. E onde está o verdadeiro valor das mulheres? Ela está em Deus. A perceber o quanto Deus ama vocês, o quanto Deus valoriza vocês, o quanto nós, enquanto igreja, precisamos seguir a mesma toada, a mesma orientação, continuar a valorizar as nossas irmãs queridas. Segundo as Escrituras Sagradas, quais são os papéis da mulher para com o seu marido? Vamos falar então sobre isso que lemos em Efésios 5. Ok, minhas irmãs? Posso ouvir um ok? Mas está muito fraco o ok. Ok? Ok. Vamos seguir em frente. Ao falar aos Efésios sobre os deveres domésticos, por que Paulo se dirigiu primeiro às mulheres? Paulo dedicou o final do capítulo 5, o início do capítulo 6 de sua carta aos Efésios, para tratar do tema deveres domésticos. E ao iniciar o assunto, ele primeiro se dirige às mulheres. O motivo, assim nos parece, porque o tema central é submissão, conforme o verso 21. Acabamos de falar isso na introdução do estudo. A base de tudo isso aqui é a submissão que devemos ter a Deus. Paulo desenvolve este tema em 3 pares de relacionamentos: esposas e esposos, filhos e pais, servos e senhores. Em cada par, ele trata primeiro dos deveres dos que estão submissos e, em seguida, dos que estão em autoridade.
Paulo, em sua didática, parece seguir este padrão. Então ele fala primeiro para a esposa, que está no papel de submissão. Depois ele fala ao esposo. Primeiro ele fala aos filhos, que estão em papel de submissão, e depois aos pais. E depois ele fala primeiro aos servos, que estão em papel de submissão, e depois aos patrões, que estão em papel de autoridade. Mas o que significa sujeitar-se? A palavra, quando em seu original, quando ocorre na voz passiva, significa colocar-se sob a autoridade de alguém, subordinar-se, submeter-se, obedecer, são todas traduções legítimas. Então a palavra sujeitar significa colocar-se sob a autoridade de alguém, subordinar-se, submeter-se e obedecer. Esse verbo era usado no contexto militar para expressar a atitude do subordinado ao seu superior hierárquico. Paulo explica o que ele quer dizer por sujeição de 3 maneiras. Primeiro, através de uma analogia. Paulo faz a analogia: a esposa se submete ao marido, da mesma maneira que todos nós devemos nos submeter ao Senhor. Então ele faz uma analogia. A submissão da mulher, ela deve ser como a igreja faz com Cristo. E depois ele dá um exemplo, o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Esse também é uma forma dele dizer o que é essa submissão. E em terceiro lugar, ele vai delimitar a extensão do mandamento. A esposa deve submeter-se ao marido em tudo. Então, analogia, exemplo e extensão de como deve ser essa submissão que aqui é colocada nessa relação esposo-esposa. Por que não há um mandamento para as esposas amarem o marido? Cremos que este mandamento já está implícito na ordem sede submissas. Não quer dizer que sempre será assim. Pode haver submissão sem amor. Mas o ideal divino é que a submissão seja fruto de um relacionamento de amor. Exemplo, por que nós, a igreja, nos submetemos a Cristo? Porque Ele nos amou primeiro. Então, quando a mulher ela é amada, se percebe amada, verdadeiramente o amor está presente na relação do marido para com ela, o marido percorrendo o caminho, buscando amar a esposa como Cristo amou a igreja, a esposa, ao mostrar submissão, ela está mostrando isso com um caráter, com um sentimento, com algo dentro dela que é verdadeiro amor. Ela não trabalha isso no sentido de ser algo obrigatório, como diz os nossos queridos irmãos lá em Cássia, algo custoso, algo difícil. Mas isso é prazeroso, porque o amor está presente no coração dela, ela é amada, ela se percebe assim, ela vive esse amor do marido. Então, sujeitar-se ao seu esposo é também um ato que ela faz com o coração cheio de amor. É possível aprender a amar? Tito 2, de 3 a 4, nos dá essa instrução às mulheres com mais experiência na igreja. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes e a amarem seus maridos e a amarem seus filhos. Há um ministério para as mulheres mais experientes da igreja, ensinar as irmãs recém-casadas, as irmãs mais novas, a amar os seus maridos, a amar os seus filhos, a cuidar do seu lar. As mulheres mais experientes da igreja devem ensinar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos. Essa tarefa não foi entregue para os pastores e presbíteros da igreja, mas às mulheres mais experientes, né? Porque isso engloba, faz parte da vivência. Nós podemos ensinar muitas coisas pela palavra, mas só quem pode ensinar pela experiência são aquelas que já experimentaram. Então, Paulo está chamando a atenção, Tito chama a atenção da igreja para que as mulheres mais velhas tenham esse ministério e auxiliem as mais novas.
O que vem a considerar a ideia que, à medida que o tempo passa, o amor deve ficar mais forte e mais amadurecido, e, consequentemente, há o aperfeiçoamento da vida conjugal. Então, se as mulheres que caminharam mais e têm um casamento, têm uma vida conjugal que serve para nós como referência, significa que o amor com o tempo vai crescendo, amadurecendo, tornando-se aperfeiçoado. E elas podem, então, ensinar essas mais novas a vivenciarem isso dentro do seu novo lar. Razões para sujeitar-se. Primeira razão, a razão da devoção. Por causa de Cristo é que se deve haver sujeição. Verso 21. Vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Então, voltamos ao princípio, lá do verso 21, né? Só é possível viver essa relação se as mulheres e se os maridos estiverem sujeitos a Cristo, vivendo para a glória de Cristo, subordinando-se a Cristo. E isso vai reverberar na relação entre eles. Então, é necessário que a mulher, para sujeitar-se, esteja fazendo isso no Senhor. Porque foi Ele, Deus, que determinou assim, e por amor e reverência a Ele, a esposa deve acatar seus mandamentos. Porque o Senhor está sempre presente e tudo observa. Ele está presente na relação. Porque a autoridade do marido foi delegada por Cristo. Estar submissa ao marido é estar submissa ao Senhor. É fazer a vontade do Senhor. Segunda razão, a razão teológica. Deus, ao estabelecer o universo, não o fez de forma caótica, mas organizou o universo usando o princípio de delegação de autoridades. As sociedades só existem com base nesta realidade. O país, um estado, um município, uma igreja, um lar. Tudo é regido como Deus estabeleceu, com delegação de autoridades e delegação de submissões. A própria divindade segue esse princípio, 1 Coríntios 11, 13. Mas quero que saibas que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Veja que o próprio Cristo se colocou em submissão a Deus, na condição de filho. Então as mulheres podem pensar, mas é difícil esse papel. Mas o próprio Cristo experimentou, viveu isso e é exemplo para nós. Sujeitar-se, subordinar-se não é algo pesado, não é algo difícil, impossível, pois a própria divindade experimentou isso na relação da Trindade. Sabemos que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um em glória, honra e poder, mas por causa da missão de salvar o homem, de redimir o homem, o Filho assumiu um papel de submissão ao Pai. Temos isso também em Filipenses 2, de 5 a 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então temos o primeiro exemplo a partir do próprio Cristo. João 14, 28. Ouviste que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Veja a submissão de Jesus, para ser para nós paradigma e modelo, para ser para nós, na relação marido e mulher, mulher e marido, pais e filhos, senhores e servos, para ser para nós todos como igreja, ele nos dá o exemplo de humilhação, obediência, submissão. Ponto 4. E o Espírito Santo tem submissão ao Pai e ao Filho. Lucas 11, 13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo àquele que o pedirem. João 14, 26.
Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então percebemos que até o Espírito Santo se coloca em lugar de submissão. Ok? Irmãos, alguém poderia pegar para mim, por gentileza, um copinho de água que fosse na temperatura ideal? A garganta começou a arranhar, a gente começa a ter dificuldade para falar. Se alguém puder me ajudar, algum dos diáconos puder me ajudar, eu agradeço, tá bom? Começou a dar problema na garganta aqui. Salmo 146, verso 5. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no seu Deus. Então, o próprio Deus se coloca no papel de auxiliador, daquele que ajuda, que está ao lado para ajudar o seu povo. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Ou seja, Deus também exerce o papel de auxiliador e de ajudador. E não foi este o papel que Deus deu à mulher lá no Éden? Darei a você uma ajudadora, uma auxiliadora idônea. Então, irmãos, a própria Trindade, se nós queremos algum exemplo para podermos entender a submissão e sermos submissos na relação, a própria Trindade nos dá o exemplo. É Cristo que se submete ao Pai, é o Espírito que se submete a Cristo e a Deus o Pai, e é o próprio Deus o Pai que se humilha para nos auxiliar. Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Aí está o Espírito Santo também, que exerce um papel de auxiliador, de ajudador a nós, seres humanos, a nós, a sua igreja. Então, irmãs e irmãos, o fundamento, modelo, paradigma da nossa sujeição uns aos outros e obediência está na própria Trindade. Não precisamos procurar razões que venham legitimar esse papel. A própria Trindade nos mostra que deve ser assim. Não obstante também a própria palavra do Senhor. Razão do fundamento bíblico. Primeiro foi formado Adão e depois Eva. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. A mulher foi feita do homem e não o homem da mulher. Gênesis 2, 21 a 22. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Então esse também temos como fundamento bíblico. Razão do fundamento da queda e o castigo imposto por Deus. Vamos a 1 Timóteo 2, 11, 14. A mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. E o castigo imposto por Deus depois da queda. E a mulher disse, muitíssimo obrigado, Diácono Jorge. Você ganhou mais algumas pedrinhas na sua coroa. Amém? Muito obrigado. O castigo imposto por Deus em Gênesis 3,16. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção. Com dor dará a luz aos filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Nós vimos no estudo onde aprendemos a respeito da criação, a família perfeita, e quando vieram arguir a Jesus a respeito do divórcio, quando ele disse que no princípio não era assim.
no princípio não havia essa necessidade de domínio, pois ambos estavam em relação iguais e não houve nenhuma condição de Deus trazer uma disciplina, porque eles não haviam pecado. Mas depois do pecado, as coisas mudaram. E agora Deus diz que por conta do pecado da mulher, haverá um desejo dela para o marido e este há de dominá-la. Nós temos visto isso como realidade, mas aprendemos também que a família que vive hoje no pecado pode ser restaurada através dessa relação com Jesus e uma busca ao retorno da família do Éden antes do pecado. Isso tudo vivendo debaixo da bênção, da submissão e da salvação que há em Cristo Jesus. Ponto número 6. Esta submissão ao marido deve ser absoluta e incondicional? Não. Submissão absoluta e incondicional somente a Cristo, pois o marido pode não estar debaixo desta submissão hierárquica, não tendo Cristo como cabeça. Mas quero que saibas que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Ou seja, usando aqui um exemplo muito chulo, né? Caso o marido queira que sua mulher faça qualquer coisa que não esteja de acordo com a vontade de Deus, ela está desobrigada dessa submissão. Porque a submissão da mulher, ela, como vimos no versículo 21, e como temos aprendido na palavra, a submissão de todos nós, em primeiro lugar, se deve a Deus, a sua palavra. E se alguém que tem autoridade sobre nós quer nos subjugar e nos conduzir a termos qualquer tipo de prática fora daquilo que está dentro da vontade de Deus, temos toda a autoridade agora para dizer não a essa autoridade que está sobre nós, porque nós nos submetemos em primeiro lugar ao Senhor e à sua palavra. Portanto, essa submissão da mulher, ela não é total, não é incondicional, tem uma condição. A sujeição, ela é presente enquanto o marido também conduz a mulher dentro da palavra do Senhor. Ponto número 7. O que facilita a mulher e o homem a viverem esta relação de submissão? Quando estas vidas estão cheias do Espírito Santo. Quando essas vidas são sujeitas a Deus, submissas a Deus. Quando essas vidas entendem que é Deus e sua palavra que deve realmente conduzir a vida conjugal e familiar. Portanto, assim, nós estamos trazendo para as mulheres hoje, como uma irmã já sabia de antemão, que o estudo hoje seria a respeito da submissão da mulher. E esse é o papel fundamental da mulher no lar, segundo as Escrituras nos trazem. É claro que temos papéis de menos relevância. Nós temos papéis da mulher para com seu marido, mas o papel fundamental da mulher é trabalhar no coração dela essa submissão, segundo as Escrituras. E do marido, o amor. Como Cristo amou a igreja, devemos também amar as nossas esposas. Ok, minhas irmãs? Os maridos estão felizes? As irmãs também, né? Quando estávamos felizes domingo passado, também estamos felizes hoje. Porque a palavra de Deus, ela é a palavra para todos nós. É para a prática, é para a construção da nossa vida, do nosso caráter e da família segundo o coração de Deus. Amém? Ok, chegamos ao final do estudo. Vamos orar mais uma vez? Vamos colocar isso diante do Senhor? Vamos curvar as frontes, vamos orar. Depois vamos voltar aqui à direção do culto dessa manhã ao presbítero Abraão. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez nós entramos na Tua presença através dos méritos de Jesus e sabemos que em nós, por conta do pecado, por conta da sociedade, da cultura, dos valores, que sempre sobressaem ao nosso coração, nossos ouvidos, nossos olhos, sempre, ó Deus, a direção, a condução, para onde vamos, a maioria das vezes, está tudo contrário à Tua palavra e à Tua vontade.
Esse tema submissão é algo que por muitos tem sido visto como algo a ser rechaçado, algo a ser realmente colocado de lado na relação familiar. Esse tema é muito caro, porque é o Senhor Deus quem instrui o homem em sujeição a Cristo, a amar a igreja, amar a esposa, como Cristo amou a igreja. Mas de mesma forma, instrui a esposa a ser sujeita ao marido, como Cristo, como a igreja se sujeita a Cristo. E nós queremos, ó Deus, que essa relação bíblica, uma relação segundo a Tua vontade, possa fazer com que os lares sejam lares abençoados, harmoniosos, onde as pessoas estão satisfeitas, alegres e felizes, onde nada, Senhor, é feito para o mal, nada é feito em benefício próprio, nada é feito para que alguém possa sobressair-se sobre o outro, mas tudo é feito para a glória de Deus, para o bem um do outro, para que os dois se satisfaçam nessa relação e para que os dois saibam que assim estão glorificando o nome do Senhor. Estão trazendo para a sociedade luz através de lares que são referência, que são exemplo de uma relação duradoura, de uma relação satisfatória, feliz. São filhos que, vivendo em lares assim, crescendo, irão também querer formar família, unir-se, moço a moça, moça ao moço, porque perceberam que na relação de seus pais havia a graça de Deus, havia a glória de Deus, havia alegria, e por isso esses filhos agora têm segurança para também formarem novas famílias na presença do Senhor. Rogamos, ó Deus, que a Tua palavra possa realmente frutificar no meu coração, no coração da minha família, no coração das famílias da igreja, no coração de cada irmão, que a Tua palavra seja poderosa sobre nós nessa manhã. Muito obrigado. Oramos mais uma vez e agradecidos estamos em nome de Jesus. Amém.